Não, agora, enfim, daquilo que se trata é a reação depois disto. Como é que o povo brasileiro, que não vai todo ele comprar o livro Terra, mas que evidentemente está neste momento, não pode dizer que não sabe, os jornais estão a falar disso, este programa será visto. Depois é a resposta social, é a sociedade quem tem que responder. Não se pode estar à espera que o Presidente decida, porque é preciso saber porque é que o Presidente decide num sentido ou noutro, a que pressões ou orientações está ele sujeito, enquanto que os cidadãos todos assistem. Os cidadãos não podem assistir. Têm de exigir que um problema como este, que é um dos problemas do meu ponto de vista, claro que se pode dizer, mas você é estrangeiro, não se meta nisto. Já vi aí algumas coisas nesse sentido. Não, em primeiro lugar, sendo como sou português, não sou tão estrangeiro assim. E depois, por outro lado, não podem continuar a falar de globalização, que a economia é toda uma, que nós somos todos cidadãos do mesmo mundo, sem que cada um de nós tenha o direito de opinar sobre aquilo que se passa. Portanto, eu opino sobre aquilo que se passa no Brasil. Como espero e peço que em situações dramáticas ou conflitivas, ou digamos, ou apenas graves, os cidadãos brasileiros opinem sobre aquilo que se passar no meu país. E, de facto, a questão da reforma agrária brasileira é uma questão vital para o futuro do país. Quer dizer, como é que isto não é, como é que não se vê isto? Mas também, repito, não se confie demasiado nos políticos. É que a primeira coisa que acontece nos políticos quando sobem ao poder é perder a memória. Esquecem-se de tudo quanto disseram antes, esquecem-se de tudo quanto prometeram antes e passam a ser apenas políticos com poder. E se isso não muda nada. Ô Zé, você acha que essa certa passividade e essa certa maneira, uma certa bonomia que a gente tem de encarar as coisas, é um pouco devido à nossa ascendência portuguesa? Imagina. Hein? Agora nós é que temos... Não, eu estou só perguntando. Nós agora... Não, quer dizer, então, nós agora é que temos... Se nós todos somos mais assim do... Vamos lá ver, vocês Deixa estão ficar cheios... ou não? Escuta, vocês estão cheios de japoneses, estão cheios de alemães, estão cheios de italianos, estão cheios de tudo quanto é cheio de algum... E nós é que temos a culpa de tudo. Eu só fiz uma pergunta. Eu só fiz uma pergunta. Pois já tem a resposta. Desculpa, já foi muito bem respondido. Você lembra no livro que o país tem 400 milhões de hectares de terras próprias para a agricultura e apenas 60 milhões cultivados. Aí começa aquela coisa do que é cultivado, do que é produtivo ou não é produtivo. Tudo isso não atrasa o processo demais? Em que sentido? No sentido dessa indefinição. Não, mas ali não é... Aquela terra não é improdutiva, porque ali eu preciso daquela terra enorme para guardar como pasto, porque eu crio gado e um dia, bababá. Escuta, não tinha que haver uma definição mais imediata? Bom, certamente, isso cabe evidentemente, em primeiro lugar, aos técnicos, enfim, que têm uma relação direta com a agricultura, os técnicos agrários. Mas eu creio que neste país há terra suficiente para discutir isso. E terra suficiente para entregar imediatamente. E quanto ao resto, continua a discutir-se sim, se este cultivo é melhor que este, se é mais vantajoso que este. Quando em 1974, depois da Revolução de Abril, em Portugal se fez qualquer coisa que se chamou reforma agrária, mas que não era, porque de facto nunca houve em Portugal uma reforma agrária, embora fosse um termo que saía muito, enfim, nos jornais. Os trabalhadores que não queriam a posse da terra, atenção, há aqui uma diferença fundamental. Os trabalhadores do sul, digamos da região, que nós chamamos Alentejo, não queriam a posse da terra. Queriam apenas poder ter o direito de trabalhar na terra, sem estarem sujeitos aos caprichos e aos interesses dos latifundiários. Então, naquele momento de entusiasmo da ocupação de terras, ocuparam-se terras improdutivas, terras más, e de facto, além disso, foram deixados entregues aos seus próprios erros, porque não contaram, também há preciso dizer, não contaram com o apoio dos governos, com o apoio técnico, e foram uma aventura em que, enfim, em que arriscaram tudo, arriscaram a segurança, arriscaram tudo o que era preciso, saúde, vitalidade e tudo, e foram derrotados. Derrotados por quem?
derrotados pelos partidos socialistas que estavam nessa altura no governo. Que isto está cheio de tudo isto de contradições. Neste país, digamos, as coisas são, eu penso que apesar de tudo, são mais fáceis. E são mais fáceis porque a terra é muita. E se realmente há uma razão qualquer que leva a que, neste caso, não seria conveniente, pois haverá mais terras. Mas que não seja isso que vai impedir agora que se faça justiça, porque é uma questão de simples justiça. Claro. Eu fecho o meu texto com esta coisa muito simples, não é? Quer dizer, que Deus Nosso Senhor que se foi embora lá para outro sítio e levou o Cristo do Corcovado porque realmente não estava ali a fazer nada. Enfim, há que reparar, está ali um Cristo de braços abertos, com aquela humanidade toda, tudo aquilo, com o espírito cristão e tudo isso. O que se passa cá embaixo não tem nada a ver com aquele gesto tão amplo, tão generoso que lá está em cima. Então Deus agarrou no Cristo Corcovado e levou, porque não fazia nada. Isso é uma revisão do seu ateísmo, do seu ferrenho ateísmo? Escuta, essa participação de Deus texto, assim na reforma agrária? Esse texto que serve de introdução ao livro do Salgado, provavelmente teria sido outro, se não houvesse aí uma fotografia que tem um padre em cima de uma cadeira, falando para um círculo de fiéis ajoelhados. Qual é o padre? É o Frei Damião, não? Eu mostrei a foto. Está aí, ele subiu para a cadeira, as sandálias deixou-as ali, que estão muito juntinhas, as sandálias. Há um polícia militar ajoelhado, só com o joelho em terra, e então essa imagem de um poder mais alto, que naquele caso era o poder divino, aliás, bem acompanhado pelo outro poder militar, não é? É que me inspirou, vamos usar esta palavra de que eu não gosto muito, essa ideia de um Deus supostamente criador, supostamente mantenedor e defensor da vida, e que afinal de contas, depois de nos ter feito, criado e posto aqui, nos vira as costas e é-lhe rigorosamente indiferente. Não é Deus, claro está, mas a verdade é que Deus continua a ocupar o nosso imaginário, quer dizer, apesar mesmo os que se dizem ateus, como é o meu caso, e que eu sou, claro está, eu posso sê-lo, mas a sociedade não é, ou mesmo que o seja, não se comporta como tal. E a invocação do nome de Deus é constante. Também não, então, não te impede de dizer de vez em quando ai meu Deus do céu. Ai sim, meu Deus do céu, ou minha Nossa Senhora. Enfim, eu recorro mais à minha Nossa Senhora. Mais à minha Nossa Senhora. Esperto, esperto. Claro. Sebastião, uma pergunta bem idiota e detalhista. Quantas fotografias você tirou nesse trabalho todo dos Sem Terra? Tem uma ideia por alto? Não? Não tem ideia, porque isso é uma adição de, não sei, pelo menos umas 20 reportagens diferentes, 20 viagens diferentes pelo Brasil. Não tem ideia. Mas é uma coisa monumental, né? Olha, não, porque são conjuntos de reportagens diferentes, foram apresentadas em determinados momentos, não é isso? Eu fiz um livro chamado Trabalhadores, que aliás saiu no Brasil há 2, 3 meses atrás, onde existem algumas fotografias dentro que fizeram parte do livro Trabalhadores. Existem fotografias da cidade de São Paulo, onde eu fiz uma reportagem mais ou menos completa sobre a cidade de São Paulo, foram publicadas em várias revistas, onde eu tenho algumas fotos nesse livro. Existe outro trabalho sobre Nordeste, sobre seca no Nordeste, em 1983, trabalho sobre plantações de cacau na Bahia. Então, a adição de tudo isso junto, não é isso que eu fiz, que eu extraí e coloquei, deu esse corpo de trabalho. Mas, na realidade, são trabalhos que cada um, independente do outro, e eu não posso calcular o número de fotos, realmente não. Ô Zé, e você, como é que anda a reforma agrária nas Ilhas Canárias? Por que você resolveu ir morar nas Ilhas Canárias? E há quanto tempo você está lá? Na ilha de Lanzarote não há grandes possibilidades de fazer uma reforma agrária. A ilha é sua, toda ela? Toda ela. Não há... Marlon Brando, é um Marlon Brando? É um Marlon Brando, um pouco menos gordo e um pouco menos feio, acho eu. Não? Muito menos. Não, quer dizer, ali não há reforma agrária possível, a terra é toda vulcânica, os campos de lava são enormes, tudo aquilo é árido, seco, não há água. Enfim, portanto não há reforma agrária. Mesmo a velha agricultura de subsistência que se praticava ali já foi abandonada porque agora a ilha é uma ilha turística, que lá está. Eu não fui lá parar. Por que você foi morar lá? Foi neurastenia, não? Ranzinzice? Não, eu fui lá parar